né, Luciana? Você em relação ao Miguel, mas você em relação aos seus pais, você enquanto filha, e você em relação ao seu Pai celeste, porque aquilo que os pais agora, que têm filhos, precisam gerar nos filhos, é a relação deles com Deus, é a visão deles, aos olhos de Deus, que você deve saber e deve levá-lo, por causa da sua tarefa, e é o que nós vamos ver agora no capítulo 4, um pouco da orientação sobre a tarefa, né? Mas acima de tudo, para que haja proveito. Por exemplo, Ruth e Uri não tem mais filho pequeno, mas tem um proveito para a vida pessoal deles, tem um proveito de revelação, para eles poderem, ao lidarem com pessoas, entenderem, de repente, no contato com as pessoas, no aconselhamento, no pastoreio, no discipulado de alguém, se nota, descobre-se, percebe-se pelas posturas do seu discípulo ou do seu aconselhado que houve defasagem na vida dele, por exemplo, quanto ao fato de ver Deus como Pai, não é verdade? De ter o Senhor, ter Deus como um Senhor, e aí, Lucas, beleza? O Senhor, cuja palavra é uma palavra, sim, a mais relevante que tem que ser, a mais importante, a mais de fato relevante, né? A maior, a mais pesada, não no sentido de pesada, mas no sentido de ter peso, valor para si. Por quê? Por falta dessa coisa. Porque quando você começa a conversar com as pessoas, de repente, no processo de aconselhar, e você começa a ouvir a história da vida dela, você vai conseguir encaixar um monte de coisa, gente. E eu tenho certeza absoluta, se você entender a didática, entender a proposta dessas coisas todas, você aqui, todos nós nos tornamos muito melhores conselheiros, muito melhores pastores, muito melhores discipuladores, porque todo mundo é pastor aqui. Todo mundo aqui é pastor, tem como pastorear alguém. Pastoreio não é alguém que fica falando e pregando para ninguém. Pastoreio é aquele que forma Cristo no outro. Isso é pastoreio, levar um pastor para estar dentro da ovelha. Então, essas coisas, isso aqui se constitui em recurso, entendeu? Então, assim, a lente é ampliada, ela precisa ser ampliada por nós. E eu não sei, eu posso talvez me torne até chato insistir, mas eu vou me tornar, não tem problema, porque eu enxergo isso, e eu sei que isso é relevante demais, talvez uma das coisas mais importantes para a gente levar a vida para frente, né? Nós que não temos mais filhos pequenos, para estar aplicando isso aqui na prática, no dia a dia. Tem gente que ainda vai começar a ter filho aí, né? Tem gente que ainda vai casar para ter filho. Então, né, Estela, amém? Pastor João, amém? Então, tudo isso tem aplicabilidade para cada um de nós. Tem a vovó aqui, tem eu como vovô, lá do vovô, aqui também daqui a pouco, né? Para quê? Para cooperar naquilo que nós pudermos, nos relacionamentos que nós tivermos, dentro dessa perspectiva, enxergar a vida da pessoa como necessitada disso e como profundamente defasada, se não teve isso, prejudicada na sua caminhada como pessoa na Terra. Então, assim, cada coisa que a gente vai lendo, cada meditação que a gente vai fazendo, cada aprofundada que a gente dá num ponto ou no outro, que te chama a atenção, se veja não só como um pai de um filho, mas se veja como filho de um pai. Tendo ou não tendo, muito mais não tendo do que tendo, né? Essas coisas na sua vida. Eu sei que nós, basicamente, praticamente eu conheço um pouco da história de boa parte de quem está aqui, né? E assim, eu sei que a grande maioria de nós, mesmo que tivesse pai presente, como por exemplo, Vitor teve pai presente, vocês tiveram, vários tiveram pai presente, mas não, essa presença física, essa presença até ali no dia a dia e fazendo aquele exercício todo de levar as boas condutas, isso não é suficiente para te tornar um filho de Deus, né? Um discípulo de Jesus de fato. Então, ampliar a lente para essas coisas, né? Mais alguma coisa?
da aplicação prática do capítulo 3, eu considero isso aqui, ó, aplicação prática, aquilo que de fato Deus vai falar e vai imprimir em nós grandes verdades, tá? A dedicação a essas aplicações. Você sabe citar exemplos de maneiras agradáveis e atraentes de contestar a idolatria? Você pode criar maneiras agradáveis e atraentes de contestar a idolatria. Nunca vai ser agradável nem atraente. Na sua cabeça, né? Ok. No processo de lermos o livro, ele vai caminhando de maneira que ele está propondo e desejando que nós estivéssemos em cada altura dessa aqui da leitura do livro, caminhando num processo de fazer aquilo que era para ter sido feito. Entendeu o que eu falei? Por exemplo, aqui no capítulo 3, ele já está trazendo algumas instruções e traz uma pergunta como essa aqui, por exemplo. Aqui ele está pressupondo que nós, por aquilo que já conseguimos captar aqui, nós já entendemos um pouco uma parte muito importante do processo. Qual é a parte muito importante do processo até aqui? No capítulo 3, essa orientação em direção a Deus, ou seja, pais conscientes, sabendo que ele precisa formar no filho uma libertação para tirar ele de estar prostrado a outros deuses e já levá-lo para Deus. E isso é uma coisa que ele vai construindo com a fala, com a instrução, com a aplicação dos acontecimentos do dia a dia, trazendo verdades bíblicas, verdades da palavra, para serem aplicadas. Você lembra aquela situação em que ele, não é aqui, é esse aqui, já misturei um pouco o livro aqui. Nesse livro aqui ele fala de uma situação bem legal. Um garotinho, talvez assim do tamanho do Miguel, vamos dizer, lá na escola, ele foi empurrado por um amiguinho. Aí ele chega com essa queixa dos pais, né? O Luciano, o Tiago, né? E aí, o que Tiago e o Luciano podem fazer para libertar ele da idolatria de quê? Dele ficar focado no fato de que foi agredido. Chamá-lo e começar a fazer uma reflexão com ele sobre o seguinte: filho, não é difícil a gente ter uma atitude legal com aqueles que nos magoam, que nos ferem, que nos maltratam? Ele vai entender essa linguagem. Não é difícil a gente amar aquela pessoa, perdoar-se logo, não é? É verdade. Ele vai dizer isso. Por quê? Porque supostamente ele está sendo conduzido nesse processo de ser ensinado assim. Aí, ali, o pai vai perguntar, o Luciano vai perguntar para o Miguel: filho, então, como é que a gente poderia, então, agora lidar com essa situação que você está agora? Essa dificuldade, esse problema, essa crise, que é a crise dele, é o problemão da vida dele ali, naquela hora, e aquilo passa a assumir uma proporção que ele fica pensando nisso, com raiva do ofensor. Então isso já virou uma idolatria, não é isso? Isso é ídolo. E aí, o que ele provavelmente deverá já ter ouvido dos pais, que ele precisa responder que Jesus é aquele que vai ajudá-lo a perdoar. É um processo que supõe que os pais estão levando o filho para chegar lá. Até porque uma criança de 2 anos, de 3 anos, ela ainda não está em situações, como por exemplo esse exemplo, de ser ministrada assim ao ponto de ela ter essa plena consciência. Mas o Miguel já pode, 5, né? 6. Então, até com 4, 5, 4, dependendo até da própria maturidade da criança, da relação dos pais com uma criança, numa idade assim ele já entende. Então, supondo que ele respondeu: Jesus, papai. Então vamos orar agora, pedir para Jesus ajudar a tirar do seu coração essa mágoa, esse ressentimento desse amiguinho que te ofendeu, isso está te doendo? Vamos. É uma forma, assim, extremamente prática e útil, que inclusive ele propõe aqui no momento, né, a respeito da instrução, da libertação do coração dele ficar prostrado no ídolo, que é o direito dele, a razão dele, a raiva contra o outro, o acontecimento que passa a governar a vida dele. Isso é uma idolatria, né? Então, na prática, isso é uma forma de contestar a idolatria dele. Isso precisa ser de uma forma agradável, não tem que ser com esculacho,
Né? Eu já contei a história aqui que quando o Vitor foi empurrado lá, eu fiquei com raiva junto com ele. Quer dizer, eu instruí ele errado. E falei assim, não, você vai entrar no judô para poder ir às fora. Olha bem, estou errado. Essa instrução foi péssima. Não foi uma instrução cristã, não foi um pastoreio. Foi um estímulo para quê? A idolatria. Ficar com raiva do amigo, ainda bem que ele viu o amigo do rapaz, foi lá pro garoto. Ficaram grandes amigos, mas na essência, olha a diferença. A minha postura errada e a postura versus a postura correta de se libertar uma criança da idolatria. Né? Faz sentido? Isso aí. Mais o quê? Vamos para o capítulo 4? Fala, Ruth. A última pergunta, quando fala desse cônjuge, separa um tempo para orar a Deus, a fim de que ele se revele a seus filhos, afinal, Deus é poderoso para fazer qualquer obra no coração deles, nos corações deles. E eu lembrei muito assim, eu e Rui, nós não tínhamos o costume de todos os dias orarmos pelos nossos filhos juntos, não fazíamos oração. Mas uma coisa que a gente sempre fez, uma coisa que a gente via, observava alguma coisa, a gente sempre orava junto a respeito daquilo. Nós oramos muito a respeito do casamento desse filho, porque foi uma coisa assim, bem forte para a gente. Muito forte. Muito forte. Bastante. 17 anos eu fui casar. Mas assim, nós oramos muitas vezes a respeito disso, para Deus nos dar. Pelo visto, o coração está descansado. Está descansado. Amém, glória a Deus. Eu observei aqui uma prática que a gente adotou, não só para os filhos, mas com tudo na nossa vida, de orarmos juntos a respeito daquele assunto. Porque a gente observou assim, resposta de terminar de orar, Jesus respondeu aquilo que a gente estava necessitando. Sem dúvida, eu acho que o que ele está propondo aqui, ele está até confessando, me parece, que a limitação dele como pai. Vocês não acham? Quando ele fala assim, Deus é poderoso para fazer qualquer obra do coração deles. Ele está dizendo aqui que a obra que ele pretende gerar nos filhos dele, que ele deve ter gerado, né, provavelmente, ele é um cara aprovado nisso, que ele pretende estimular cada um que se depara com isso também alcançar, não tem que ser na competência nem na força do braço, embora o uso que Deus precisa fazer dos pais, consciente, com foco, seja imprescindível. E aqui me parece que ele está, de fato, tirando de qualquer um que tenha um bom resultado a possibilidade de puxar para si o laurel, né, da vitória, da competência, da sei lá, olha, eu consegui. Não, né? Então, assim, de fato, é uma obra que Deus quer fazer, Ele vai fazer, e Ele de fato é que faz, usando os pais. Isso aí. Mais alguma coisa? Você está no comando, capítulo 4. Vamos lá, então, página 41. Bom, os garotos estavam no depósito, trabalhando no carrinho de rolimã. Nossa filha saiu a fim de chamá-los para virem jantar. Aí ela diz assim, vocês dois têm de entrar, se lavar e ficarem prontos para o jantar, agora mesmo. Ela anunciou autoritariamente. Os meninos estão vindo? Minha esposa perguntou quando minha filha voltou para casa sozinha. Eu o chamei, disse ela, com um olhar que atraía. Por que os garotos não tinham vindo? Porque foi sua irmã quem os chamou, e eles não obedeceriam sob sua autoridade. Ela voltou ao depósito com a mesma mensagem e acrescentou duas palavras poderosas. Vamos dizer junto? Mamãe disse. Nossa filha não tinha autoridade para mandar os garotos para dentro de casa. Porém, na segunda vez, quando ela chamou os garotos, chamou-os como agentes de sua mãe,